Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a assinatura oculta do número 11, essas mensagens subliminares aí para mostrar que não existem coincidências ou que a maioria delas não são coincidências, tá? Vamos ligar aí alguns fatos e mostrar a relação de eventos que aconteceram ao longo da história para fazer vocês pensarem um pouquinho, tá bom? Então vamos começar aqui pelo começo, né? A palavra elf em alemão ela se originou da palavra do alemão antigo ein Liv e significa um além, ou seja, um a mais que 10, tá? Mas isso é óbvio. Só que nisso também se reflete um pouquinho do simbolismo por trás desse número. Por quê? O número 11, ele é considerado o número do pecado, porque ele é um número a mais do que os 10 mandamentos. E por isso ele simbolizaria a transgressão da ordem divina. Ao mesmo tempo, ele é menos do que 12, que é o número perfeito na Bíblia, né? Nós temos 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Em Apocalipse, a cidade celestial é descrita como tendo 12 portões guardados por 12 anjos. Enfim, por isso 11 simbolizaria aí a imperfeição. Santo Agostinho, o pai da teologia cristã moderna, considerava o número 11 como o brasão do pecado, o símbolo dos excessos humanos, da transgressão à ordem divina. O 11 também caracteriza situações e momentos misteriosos da nossa humanidade, como a gente vai ver agora nessa listinha que eu preparei para vocês, né? Fatos históricos envolvendo esse número. Dia 11 de 4 de 1917, o Brasil declara guerra à Alemanha após um submarino alemão torpedear e afundar um navio brasileiro no Paraná. Em 11 de 11 de 1918, às 11 horas, foi assinado o tratado para pôr fim à Grande Guerra. Em 11 de março de 1938, o Japão invade a China, dando início à Segunda Guerra Mundial. Em 11 de dezembro de 1941, a Alemanha declara guerra aos Estados Unidos. Em 11 de fevereiro de 1945, acontece a Conferência de Yalta, selando a ordem do pós-guerra na Europa. Então, começa a guerra, um ataca o outro, termina a guerra, outro declara guerra de novo, tudo com 11. Em 1969, o Apollo 11 foi um voo especial tripulado norte-americano responsável pelo primeiro pouso na Lua. O foguete se chamava Saturno VSA 506. 5 mais 6, 11. O Apollo 11 encerrou aquela corrida espacial realizando esse pouso na Lua, né? Que foi aí uma corrida que o presidente John Kennedy tinha colocado na década. Em 1998, um avião da Swiss Air com 229 pessoas a bordo despencou no Oceano Atlântico sem sobreviventes. Era um modelo McDonnell Douglas MD-11 com o número de voo SWR-111. E agora falando um pouquinho do fatídico 11 de setembro de 2001, o ataque às Torres Gêmeas lá do World Trade Center. O primeiro voo que bateu em uma das torres era o voo 11 da American Airlines, que levava a bordo 92 pessoas. 9 mais 2, 11. O outro voo que bateu nas torres levava 65 passageiros. 6 mais 5, 11. A própria data é interessante por si só. 11 de setembro, 1 mais 1 mais 9, 11. Fora que esse dia é o dia 254 do calendário gregoriano. Completa a frase aí, 2 mais 5 mais 4, dá quanto, hein? 11. As próprias torres gêmeas tinham um formato de 11. Os atentados aconteceram em New York City, que tem 11 letras. New York é o 11º estado norte-americano. O terceiro avião sequestrado, um Boeing 757, que também pertencia à American Airlines, tinha o número de voo AA77, 77, ou seja, 7 vezes 11. E ele foi deliberadamente arremessado lá no Pentágono, né, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. As vítimas desse ataque são lembradas em um memorial do Pentágono, que foi inaugurado no dia 11 de setembro de 2008. No dia 11 de março de 2004, acontecem os atentados de Madrid contra o sistema de trens suburbanos, matando 193 pessoas e deixando pelo menos 2.050 feridas. Em dezembro de 2004,
Um grande terremoto no sudoeste asiático desencadeou um tsunami no Oceano Índico. Esses vocês lembram. Com certeza vocês lembram porque até virou um filme. E causou a morte de cerca de 227 mil pessoas, né, nos países aí que englobaram esse acidente horrível, né, essa catástrofe climática, que foi os países aí da Indonésia, Sri Lanka, a Índia, Tailândia, né, e outros 9 países lá. O terremoto, ele foi de 9,2 na escala Richter. Então, 227 mil mortos, 2 mais 2 mais 7, 11. 9,2 na escala Richter, 9 mais 2, 11. Foram também pelo menos 1.800.000 desabrigados. No dia 11/6/2009, a OMS declara pandemia de H1N1, né, da gripe suína, que foi inclusive desmascarada num documentário de 2008 chamado Trust WHO, que é um documentário que tem na Amazon Prime, um documentário alemão, da qual um médico alemão internista e pulmonar muito famoso, o Dr. Wolfgang Wodak, fez parte. Ele foi oficial, inclusive, de saúde de um dos estados que ele presidiu lá por 13 anos, né? E foi também deputado parlamentar federal de 94 a 2009. No dia 11 de janeiro de 2011, acontece a maior tragédia climática em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro, por conta da quantidade absurda de chuva que teve. 905 mortos, mais de 400 desaparecidos e 20 mil desabrigados. No dia 11 de março do mesmo ano, 2011, acontece o impensável, o tsunami e o acidente nuclear em Fukushima, no Japão. Quem lembra? Foram mais de 18 mil mortos e o acidente forçou a retirada de 160 mil pessoas que moravam nas imediações. Foi a maior catástrofe enfrentada pelo Japão desde as bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki em 1945. Inclusive, os efeitos dessa radiação, gente, são sentidos até hoje lá, viu? O número de crianças que nasceram na época e mais tarde desenvolveram câncer de tireoide simplesmente explodiu. E mais uma vez a OMS se omitiu, né, em não determinar a distribuição emergencial de iodo para esse tratamento aí precoce, né, na diminuição dos efeitos da radiação lá na população. No dia 11 de março de 2020, a OMS novamente declara aberta a pandemia do coronavírus. No dia 11/5/2020, acontece um terremoto em Roma. O epicentro foi a 11 quilômetros da capital. O 11 também, segundo algumas culturas mais antigas, né, representa um período fora do comum, né, um período que é conhecido por essas culturas, né, como um tempo ao avesso, onde as pessoas, elas não têm mais as relações normais, as coisas viram de cabeça para baixo. Inclusive, esse 11 é a diferença de dias entre o calendário gregoriano, 365 dias, e o calendário lunar, 354 dias. Nessa diferença de tempo, né, segundo algumas culturas antigas, reina uma espécie de anarquia ritualística, né, na qual a pessoa civilizada, ela simplesmente se permite esquecer de quem ela é, de si mesma, para se reunir com forças espirituais, das quais ela se originou. Forças espirituais. As festas, né, da Saturnália, dos romanos, também mostram um pouco disso, quando o senhor virava escravo e o escravo virava senhor. Reflete um pouquinho desse mundo avesso aí. E o que restou disso aqui, por exemplo, na Alemanha, foi o começo do carnaval, porque ele começa aqui exatamente no dia 11/11, às 11h11. E é dirigido justamente por um grêmio composto por 11 pessoas, né? Essa daí é uma tradição que remonta ao ano de 1391. Depois que ela caiu no esquecimento, essa tradição foi reinventada, foi reanimada, né, no início do século XIX, bem ali naquele fervor da Revolução Francesa, né, que naquele momento estava se alastrando lá aqui pela Europa. A palavra elf para eles, que é o 11 em alemão, ELF, remonta exatamente o slogan da França, que existe até hoje, né, e que foi usada muito naquela época da Revolução Francesa. Égalité, liberté e a fraternité, né, que é a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Inclusive, esse slogan ainda é usado
até hoje, né, por ativistas aí em prol da democracia, para derrubada de governos opressores e tiranos, né? Será que isso lembra alguma coisa que está acontecendo hoje? Enfim, quero deixar aqui agora no final um versículo bíblico para vocês. No livro de Hebreus 11:1, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, gente, entendam, o nosso mundo também, ele é governado por forças ocultas. A guerra é, acima de tudo, espiritual. As coisas acontecem, né, e ficam rastros pra gente. Então, sejam bons observadores, né, principalmente nesses eventos absurdos aí que nós temos. Existem mãos, né, ocultas aí por trás que deixam pra nós essas pistas pra gente saber do que se trata, tá bom? Então, fiquem com Deus, um abraço.